Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que a sua luz nos ilumine, nos mostrando o caminho que devemos seguir para nos aprimorarmos como espíritos encarnados que somos em busca do nosso próprio evoluir. Hoje, a nossa preleção será não pôr a candeia embaixo do alqueire, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Nesse capítulo 24, nós vamos falar um pouquinho sobre a coragem da fé. Aquela coragem que é necessária para que possamos professar a nossa fé. Que o Mestre nos auxilie e nos acompanhe hoje e sempre. Quando falamos sobre a fé, nós podemos pensar que a fé pode ser natural, ela pode ser espontânea, ela pode ser simples, livre de reflexão ou de exigência racional, que é uma característica nossa, seres humanos. Uma outra forma de entender a fé, ela também pode ser adquirida, aprendida, conquistada por nossa inteligência, por nosso pensamento, que vai elaborando razões para estabelecermos os parâmetros da fé e que ela possa se manifestar através desses parâmetros. A fé vai se fortalecendo com as nossas experiências, dos fatos que vamos vivenciando, daquilo que nós vamos convivendo no dia a dia. A fé vai se tornando, portanto, a base dos nossos comportamentos lógicos e das nossas realizações significativas do nosso pensamento e da nossa experiência humana. A nossa fé, assim, também pode proceder das nossas vivências do passado, daquilo que nós já aprendemos no nosso passado. Quando o nosso espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram sendo experimentadas, deixando os resultados desses métodos de experimentação que nós utilizamos para poder superar com a nossa fé. Conhecendo aquilo que nos aconteceu, embora não tenhamos consciência disso, inconscientemente, nós vamos adquirindo uma confiança espontânea para os enfrentamentos que vão se apresentar em nossas vidas. A fé, assim, se torna indispensável para que tenhamos uma conduta saudável, proporcionando para nós o progresso espiritual de cada um de nós que estamos nesse caminho em busca da fé. E outra questão importante é que a fé deve se apoiar na razão. Ela deve se apoiar no discernimento que vai estabelecer as diretrizes comportamentais a fim de que ela não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período da nossa infância. A fé, ela precisa ser raciocinada, analisada, meditada e, portanto, elaborada por nossa própria mente. Jesus, ao falar aos seus discípulos e à multidão que o seguia, afirmou que todo aquele que o confessasse diante dos homens, ele também o confessaria diante do Pai que está nos céus. E aquele que negasse diante dos homens, também ele o negaria diante do Pai que está nos céus. E Jesus, continuando com a sua fala, vai esclarecer melhor isso. Porque se alguém se envergonhar dele e das palavras do ensinamento dele, também ele, o Filho do Homem, se envergonharia daquele que se envergonha do próprio Mestre, quando ele viesse na sua majestade e na do seu Pai e na dos santos anjos. Assim, ao falar dessa forma, Jesus está afirmando que somente aqueles que já têm a fé como alicerce de sua conduta permanecerão fiéis a ele, Jesus, mesmo quando
forem submetidos a diversas provações. Mesmo diante de provações duríssimas, esses não renunciarão à fé em Jesus. Eles já estarão com o espírito maduro, o espírito digno de ser reconhecido diante do Pai. É aquela fé que está fundamentada naquele ensinamento que o Mestre nos trouxe. Portanto, a fé, ela vai amadurecendo através da nossa conduta, que vai nos permitir a colheita dos resultados nas escolhas que nós fizemos. Quando o homem de fé aprende a reconhecer os limites das suas próprias forças, ele não vai se aventurar em situações que possam comprometer a sua resistência, a sua existência, a sua saúde e podem, nessas situações difíceis, levá-lo a uma falência moral, ao enfraquecimento do espírito. Por isso, meus irmãos, existe um limite entre a fé e as atitudes que nós tomamos. E esse limite deve ser levado em conta quando tomamos uma decisão diante do que devemos fazer ou deixar de fazer. Não é porque temos fé que nós podemos dizer que nada é impossível quando acreditamos, quando temos fé. Mas essa afirmativa precisa ser esclarecida para que nós não possamos cairmos no fanatismo, perturbados e com uma conduta insensata, desequilibrada e, muitas vezes, perigosa, nos colocando em risco por apenas acreditarmos que temos fé e abandonarmos a nossa razão. Nós sabemos que quando corajosamente nós sustentamos as nossas opiniões, nós somos mais considerados por todos aqueles que estão à nossa volta. É uma prova de dignidade enfrentar os perigos, enfrentar as perseguições, encontrar com aqueles que irão trazer discussões e até mesmo aqueles que são sarcásticos, zombeteiros e que nos acusam pela nossa fé. Aquele de nós que manifesta a fé e a expõe abertamente as suas ideias essas que não são aceitas por todos. Nós estamos sujeitos à zombaria, nós estamos sujeitos ao sarcasmo e mesmo, muitas vezes, à violência física. Mas aquele que recua, que enfraquece, que titubeia diante das consequências, diante da sustentação das suas opiniões, nós podemos perceber que há casos em que essa fé ela é frágil e uma covardia começa a crescer, fazendo com que esse que tem a fé fraca possa fugir no momento do combate. E Jesus vai estigmatizar essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que o renegará, e que ele será renegado também, porque não será reconhecido perante o Pai que está nos céus. E aquele que o confessar diante dos homens será reconhecido. Jesus vai reforçando essa questão da fé ser importante para sermos reconhecidos naquilo que nós afirmamos que temos. Quando nós tememos declarar que somos discípulos da verdade, nós não somos dignos de entrarmos no reino da verdade. E Jesus nos diz que se não tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, se a nossa fé for egoísta, que aguardamos para nós mesmos, escondendo dos outros, com medo dos prejuízos que ao declararmos a nossa fé poderão ocorrer em consequência da nossa fé no Mestre Jesus. Nós nos escondemos, nós não revelamos realmente que somos seguidores do Cristo por sermos prejudicados em negócios, em amizades e outros
quesitos da relação humana. Enquanto isso, aqueles que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando a fé abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo futuro dos outros. A fé vai estabelecer caminhos seguros para nós compreendermos que ela é necessária, que ela é primordial, que ela é importantíssimo para que nós possamos aprender como a carregar a nossa cruz, se nós quisermos salvar a nossa vida. Essa passagem no Evangelho do Mestre Jesus, carregar a sua própria cruz e segui-lo, quando Jesus nos fala que devemos carregar, se quisermos salvar a nossa vida, a nossa cruz e segui-lo, isso é muito impactante e nos leva a muitas reflexões. Dentre essas, podemos falar sobre a reflexão diante da reação de outros homens da sociedade que está à nossa volta. Vejamos como Jesus se posiciona nesse aspecto, nessa característica. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Por causa dele, Jesus. Nesse dia, vocês devem se alegrar, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa que vos aguarda no céu. Porque desta maneira foram tratados os profetas e os pais deles, injuriados, cobertos de pedras, sarcasmos, expulsos do seu próprio povo. E Jesus, chamando a si o povo com os seus discípulos, disse a eles: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho vai salvá-la. Pois do que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso está em Marcos, lá no capítulo 8, versículos 34 e 36. Em outras partes do Evangelho também. Vamos aprendendo nesse Evangelho, nessa pequena preleção, que o ensinamento de Jesus se volta para nós, os espíritos, para nós, quando abandonarmos o nosso corpo de carne com a nossa morte. Jesus nos fala que quando nós formos perseguidos, odiados por causa dele, devemos nos alegrar, porque seremos recompensados no céu. Alegrem-se quando os homens reagirem e tratarem vocês com má vontade. É nesse momento que tem a oportunidade de provar a sinceridade da nossa fé, porque o mal que eles nos fizerem resultará em nosso proveito. E Jesus diz: lamentai a cegueira deles, mas não os amaldiçoeis. Não acusem, não joguem maldição sobre eles. E após isso, Jesus acrescenta mais uma forma da continuidade do seu evangelho com outro apóstolo: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações, as dificuldades que a fé nos provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a ele, Jesus, se ligando ao mundo material com todas as suas forças, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto aqueles que tudo perderam aqui embaixo, aqui no mundo material, aqui na terra, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberá na vida futura um prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Essa é a passagem do Evangelho do capítulo 24,
que nós temos abordado na nossa pequena fala. Entender que o importante para nós que estamos aqui encarnados é o aprendizado, é o compreender as experiências da vida e que nessa vida, nessa existência, nós enfrentaremos sim grandes dificuldades. Nós seremos colocados à prova todo o tempo, onde essa fé que muitas vezes nós julgamos que temos fortemente arraigada em nós, diante de determinadas situações, ela se mostrará fraca, ela se mostrará muito fraca, não será nem do tamanho de um grão de mostarda. Nós abriremos mão dessa fé no Mestre Jesus, no seu Evangelho, para ficarmos, para optarmos pelo mundo material, pelos bens que nós adquirimos, pelos títulos que nós já obtivemos, pelo respeito que nós angariamos diante da sociedade, e cujo respeito nós queremos conservar ao máximo e, se possível, elevá-lo. E assim, quando nos perguntam qual é a nossa fé, nós titubeamos, nós ficamos em dúvida, nós ponderamos, avaliamos se compensa, se vale a pena eu ser sincero e expor a minha fé. Dessa forma, Jesus está nos alertando que a vontade do homem, a vontade daqueles que estão ao nosso lado, nada representam diante daquela vontade do amor do Pai. O julgamento dos homens, as decisões dos homens ficam aqui nesse mundo material, mas o olhar do Pai, a nossa própria fraqueza espiritual, moral e ética, nos acompanhará para o mundo espiritual quando nós desencarnarmos. E ali nós seremos confrontados com as nossas escolhas e veremos que, embora acreditássemos que tínhamos uma fé forte, uma fé determinada, uma fé que não titubearia, nós titubeamos, nós estremecemos diante da situação em que nós vivemos e podemos ser testados de uma forma equivalente ao processo de crescimento ou não da fé em nós, encarnados e espíritos que somos. O amor do Mestre Jesus está sempre à nossa disposição. O Mestre sempre estende as nossas mãos, nos fortalecendo, nos dizendo que nós podemos a cada momento, a cada instante, reconquistarmos a nossa fé, nos defrontarmos com situações em que essa fé será testada, pode ser uma doença, seja um problema econômico, seja um problema familiar, seja um problema no próprio trabalho, seja um problema de questão moral ou ética, onde nós precisamos buscar a essência dos ensinamentos do Mestre Jesus. E sempre ali encontraremos as respostas para aquilo que nos atormenta, para aquilo que nos enfraquece como fiéis seguidores desse Mestre. E ao entendermos, ao analisarmos e praticarmos esse ensinamento, independente dos reflexos, sejam prós ou contras as nossas escolhas, seguir com Jesus, manter a fé no Mestre, aprender de todo o coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa inteligência, o que é a fé dedicada aos ensinamentos de Jesus. Assim, nós nos tornamos aquele pequeno grão de mostarda e poderemos sim, diante dessa força da fé, dizermos, falarmos, ordenarmos para que esse monte se mova daqui para ali, e ele se moverá. Jesus sempre faz e deixa claro a fé que ele tem no Pai. Ele não titubeia em nenhum momento diante dessa fé que ele tem no Pai, que determinou, que consolidou a presença do Mestre entre nós para que nos ensinasse a fé, o amor, a bondade, a fraternidade.
E assim, com todas essas virtudes que ele nos ensina, nós somos capazes de pegarmos a nossa cruz, os nossos sofrimentos, os nossos erros, as nossas mazelas e segui-lo com fé. Que a paz do Mestre esteja em todos os nossos corações, que a nossa fé se fortaleça dia a dia. E quando nós sentirmos que essa fé estremece, voltemos ao Evangelho do Mestre para nos reabastecermos de forças espirituais para seguirmos adiante, nunca mais recusando dizer ou escondendo que somos seguidores do Mestre Jesus, o Cristo, o ungido. Que o amor de Jesus esteja conosco hoje e sempre.